Pouca gente imagina, mas Highlander, esse clássico que atravessou gerações e virou símbolo de imortalidade, na verdade nasceu de um trabalho de faculdade. Sim, a história de Connor MacLeod nasceu quando Gregory Warden, um estudante da UCLA, escreveu um roteiro sobre um cara imortal, um guerreiro imortal chamado Shadow Glenn, para uma tarefa numa aula de faculdade dele da universidade. Ele estava longe de saber que essa sua ideia, esse seu embrião de uma coisa tão inocente, tão inofensiva como um trabalho de faculdade, se tornaria um dos ícones da cultura pop. Eu sou o André, você está no filme de hoje e hoje nós vamos mergulhar nos bastidores de Highlander, o Guerreiro Imortal. Lembrando, o mais importante de tudo, tem crítica de todos os filmes do Highlander aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e nos cards caso você queira conferir, mas hoje nós vamos falar especificamente do primeiro Highlander, e a inspiração para esse filme surgiu de dois lugares um pouco inesperados. Primeiro, começando pelo filme The Duelists, de Ridley Scott, e de uma visita que o Gregory fez na Torre de Londres. Lá ele observou as armaduras e pensou: e se ele pensando com ele mesmo, imagine só essa cena, e se ele tivesse usado todas aquelas armaduras desde sempre ao longo da história, ou se cada peça pudesse contar uma história de uma pessoa específica, ou até de uma pessoa que viveu durante séculos. Ele juntou todas essas ideias e virou o centro e o coração do que é Highlander. O roteiro original, a ideia era um pouco diferente do que a gente conheceu no filme, na versão final do filme. Ele era um pouco mais sombrio, mais cruel. O Connor, para você ter ideia, ele não nasceu em 1518, mas em 1408. Parece bobeira, mas são algumas mudanças de tom, de perspectiva, de outras questões. Por exemplo, ele tinha mãe, ele tinha pai, ele tinha um irmão mais novo. Era uma pegada um pouco diferente. A amada dele do filme, que é a motivação, a força motriz dela, o que faz ele querer vingança e não querer. Primeiro, ele não quer uma vida daquele tipo, depois ele fica relutante depois que acontece aquela situação com ela. Então, não existia ela, era outra personagem, era a Mara, que na verdade era uma prometida dele, que quando descobre que ele é um guerreiro imortal, na verdade, quando descobre que ele é um imortal, basicamente, acaba desistindo dele. O prêmio em si, aquele grande prêmio que todos disputam no final do filme, não existia, não tinha aquela pretensão de o último que sobreviver, que vai ganhar o conhecimento e tal, nada disso. Para você ter ideia, o Kurgan, que era o antagonista dele durante o filme, ele era outro cara, ele tinha outro nome, ele era chamado de O Cavaleiro, era outra pegada, ele era um cara um pouco mais melancólico, mais frio, um assassino mais cruel, diferente do que aconteceu no filme, que ele é até um pouco mais bonachão em alguns momentos. Para você ter ideia, ele mesmo não queria, o personagem, né, ele mesmo não queria disputar, mas ele sabia que precisava terminar o duelo com o MacLeod. Era outra pegada, esse início de roteiro não ficou tão legal. O roteirista falou que basicamente o Kurgan, ele não era um vilão megalomaníaco como se tornou, ele era um vilão mais trágico, que estava meio que perdido, que meio que perdeu tudo ao longo dos séculos, que já não estava mais afim de fazer, que ele não dava aquelas risadas malucas, ele só era um cara mais maníaco, que carregava aquele peso da realidade, aquele peso da eternidade. Imagina só essa situação, você acorda todos os dias e você não consegue morrer. O cara, ele já não aguentava mais. Essa é a ideia principal do personagem do Kurgan, que foi se alterando. Porque, aparentemente, de acordo com o roteirista, o personagem só acordava todos os dias de manhã porque ele precisava terminar a missão
com o Connor. É interessante, mas não é tão vendável. E agora nós temos que correr atrás do elenco. Originalmente, o diretor Russell McMarley, ele não tinha muita ideia de quem poderia ser o MacLeod até ver uma imagem de Christopher Lambert em Greystone. Em determinado momento, ele aponta para uma pessoa e fala: quem que é esse cara? Ninguém da equipe sabia. O Lambert era um desconhecido, ele nem sequer falava inglês, pra você ter ideia do nível que foi. Ele teve que aprender a falar inglês pro filme. Outra coisa, ficava mais ou menos em torno de 4 horas aprendendo aulas de inglês e mais 4 horas aprendendo lutas de espada com o dublê, que foi o mesmo dublê do Darth Vader. Então, ele tinha essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, aprendendo inglês de um lado e aprendendo lutas de espada do outro. De fato, é aquilo que eu falei até na crítica. O Christopher Lambert, ele não é um primor de ator, não, tá longe disso, longe de ser um primor de ator. Mas a questão é o seguinte, ele encaixou bem no papel de MacLeod. E a história ajuda muito, mas precisava de um nome de peso, alguém que chamasse o público para assistir esse filme, e caiu como uma luva Sean Connery no papel de Ramírez. Por quê? Porque é um nome que na época já chamava muito atenção e você fala, pô, é o Sean Connery, vamos ver, independente se esse Highlander for bom ou ruim, bora ver porque tem o Sean Connery. Sean Connery basicamente gravou todas as suas cenas em uma semana, porque querendo ou não, o personagem do Ramírez aparece muito pouco. E sabe aquela parte que tem aquela narração no começo do filme, que tem aquele eco e tal? Então, basicamente é o Sean Connery falando no banheiro da sua casa na Espanha. Para você ver o quão pouco orçamento tinha para esse filme. As filmagens na Escócia foram intensas. Lambert, ele teve que entrar em vários lagos congelados, várias lutas de espada. Claro, ficou muito bonito visivelmente, mas em relação à água congelada, aspas para Christopher Lambert. Na primeira vez é um choque. Na segunda vez você sabe que vai congelar. Na terceira só pensa, é a última vez que faço isso. Então você já imagina, ele era um ator desconhecido com uma oportunidade até que interessante, então ele não podia se dar o luxo de falar, não, não vou. Ele foi, entrou no lago e fez até dar certo. E lembra aquilo que eu falei, era um filme de baixíssimo orçamento, não é nem baixo, baixíssimo orçamento. Então a equipe tentou economizar de todas as maneiras, a produção de fato tentou economizar de tudo. Para você ter ideia do nível de maluquice que era, coisa que seria no mínimo impensável hoje em dia. No primeiro dia de filmagem, os figurantes não receberam café da manhã, o que basicamente gerou uma grande revolta em torno da produção lá do filme, e eles até ameaçaram chamar o Sean Connery para tentar intervir pessoalmente, do jeito que foi um absurdo. Então, basicamente, não tinha dublê pro Christopher Lambert. Assim, ele tinha dublê para aprender e tal, mas não tinha um dublê pro Christopher Lambert. Não tinha dinheiro para os caras comer. Eles foram para a Escócia, lagos congelados. Então, você imagina o quão pouco de dinheiro que tinha. E contando com tudo isso, com essa pouca grana e com tudo que poderia acontecer com Sean Connery na capa, adivinha? O filme nos Estados Unidos não foi um sucesso. Ele conseguiu a façanha de arrecadar menos do que ele custou. Ou seja, foi um fracasso financeiro nos Estados Unidos. Mas se deu muito bem na Europa, que explodiu. O pessoal da Europa adorou o filme. E em relação ao mercado brasileiro, ele não deu muito certo no cinema também, mas funcionou muito bem quando chegou às locadoras e o boca a boca. Isso foi inevitável. Muitas pessoas viram o filme e gostaram do conceito porque, na real, a galera não queria pagar uma grana para ir no cinema ver a história de um guerreiro imortal. E a história é muito legal, muito bacana, mas mesmo assim,
não estavam dispostos a gastar essa grana. Mas chegou na locadora, foi pro boca a boca. Aqui no Brasil aconteceu a mesmíssima coisa, só que aqui no Brasil, claro, na época que saiu o filme, é muito mais lento a situação. Demora mais para chegar, principalmente chegar aqui em locadora. Levava tempo para chegar no cinema e levava mais tempo ainda para chegar na locadora. Mas quando chegou, foi um grande sucesso. E 35 anos depois, Highlander continua vivo, com séries, jogos, livros, animações, tanto indo da coisa boa à coisa ruim. É claro, tem pelo menos 5 filmes e 2 séries de TV que eu já falei nas críticas aqui para vocês. Nem tudo é ruim, muita coisa é ruim. Claro, se você quiser saber minha opinião detalhada de cada um dos filmes, fica à vontade para ver aqui no canal, mas quem diria que, graças a um trabalho de faculdade, poderia se criar um universo interessante, coeso? Você gosta de bastidores de filmes de Hollywood? Então pense na possibilidade de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Você conhece algum amigo que gosta de Highlander, que não sabe desses bastidores do universo de Highlander e de como que o primeiro filme foi feito? Manda para o seu amigo, compartilha no grupo da família, compartilha com todo mundo. Obrigado por ter assistido mais esse mini documentário. Tchau, tchau e até a próxima.